Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aprenderemos a trabalhar com arquivos, como salvá-los, aprenderemos a entender as extensões, o que é isso, né? O que representa isso e tudo mais. Para início de conversa, eu preparei aqui no Word uma pequena explicação sobre a estrutura de um arquivo. Como é que um arquivo é formado? Bom, o arquivo ele tem duas partes. Ele tem o nome e a extensão. Então fica nome.extensão. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo com o nome de carta.doc. Nome e extensão. Lembrando que a extensão, no caso doc, quer dizer documento. Se fosse outra extensão, por exemplo, carta.ppt. PPT é uma extensão que significa que o arquivo foi criado, foi gerado num outro aplicativo chamado PowerPoint, que nós também estudaremos aqui num curso específico de PowerPoint. Bom, então, diante disso, a gente tem várias extensões. Temos a extensão .exe, que quer dizer que é um arquivo executável, ou seja, ele vai abrir um aplicativo, vai executar algum programa. Temos a extensão old, que quer dizer que é um arquivo velho, então ele pode ser apagado. Beleza? Eu vou demonstrar para vocês diversas extensões no decorrer do nosso curso. Só um último exemplo, a gente tem MP4, que é para vídeo, é um formato de vídeo, MP3, que a gente conhece muito, que é para áudio, JPG, que é um formato de imagem, RAR, que são arquivos compactados. Isso é muito legal. Você pode, por exemplo, mandar um pacote de arquivos para alguém, então ele vai ter a extensão RAR. Aí você deve ter perguntado aí agora, poxa, pacote de arquivos, o que é isso? Imagina que você tem 10 fotos, quer mandar essas 10 fotos para um parente, para um amigo. Ao invés de você mandar uma por uma, você reúne todas elas, faz um arquivo único e na hora que chegar lá para o seu amigo ou seu parente, ele vai fazer o processo inverso, que a gente chama de descompactar. Mais à frente a gente vai aprender como fazer isso. Bom, muito bem. Não são apenas essas extensões, tem diversas outras e aos poucos a gente vai conhecendo. Agora, eu vou demonstrar para vocês como criar um arquivo. Um exemplo bom, vou usar esse próprio cara aqui. Eu estou no Word. Repara que nesse momento, como eu ainda não dei nem nome, nem defini uma extensão para o meu arquivo, aqui em cima, ó, nessa barra, chamada barra de título, é isso aí, toda barra superior das janelas no Windows, nós chamamos de barra de título, porque traz justamente o nome do aplicativo que você está trabalhando, no caso o Word, e o nome do arquivo. No Word, enquanto nós não definimos nome e extensão para o arquivo, ele trata esse arquivo como documento 1. Repare o seguinte, que se a energia do computador terminar aqui agora, acabar, der um pico de luz, eu perco essas informações aqui, eu perco o trabalho realizado. Por isso, a grande importância em sempre salvar um arquivo. Não fique lá digitando 20, 30 páginas ou fazendo uma planilha imensa para daqui uma hora lembrar de salvar. A gente vai ver que os próprios programas eles têm um salvamento automático, né, que a gente pode programar, mas você pode a todo instante clicar ali, ó, no disquete, lembrando, ó, que essa função apontar, nós estudamos lá nas funções do mouse. Eu apontei para a ferramenta e ele me diz que para salvar basta pressionar as teclas Ctrl mais a tecla B. É o resultado salvar. Aqui no Word 2016, que é a versão que eu estou usando, ele está me perguntando o seguinte, salvar como? É isso que você tem que pensar aí. O aplicativo Word, nesse exato momento, está perguntando para você como, onde você deseja salvar. Você quer salvar aqui no OneDrive? O OneDrive é uma ferramenta
da Microsoft que permite que a gente salve esses arquivos em nuvem. Lá na frente nós vamos aprender a fazer isso. Nós podemos salvar neste computador, aí ele vai te dar a opção para adicionar um local, ou então a opção para procurar. Beleza, clicando em procurar, aqui à esquerda, repare que você pode colocar esse arquivo na área de trabalho, dentro da sua pasta documentos, downloads, imagens, ou até mesmo dentro do disco local C ou em outra unidade que o seu computador possa ter aí. Aqui no meu caso, para facilitar a nossa explicação e para a gente poder trabalhar mais facilmente com o arquivo, eu vou salvar aqui na área de trabalho, vou colocar o nome dele como estrutura dos arquivos. E aqui embaixo, ó, reparem que existe uma opção chamada tipo. Qual é o tipo de arquivo que eu quero salvar? Por padrão, o Word, atualmente, ele salva com a extensão docx. Docx é a mesma coisa que doc, tá certo? Então, você pode considerar doc ou docx a mesma coisa. A diferença é que o docx passou a existir com algumas versões mais novas do Word, mas não quer dizer que ele não seja um documento. Quando você tem aí o Office 2010, que traz o Word também em 2010, ele vai salvar o seu documento em doc, tá? Mas como o meu aqui é o 2016, ele já salva com a extensão docx. É só isso. Para salvar, então, você pode clicar direto no disquete ou pressionar Ctrl B, é o que eu fiz agora, ou então você pode clicar no menu Arquivo, depois Salvar. Repare que eu vou clicar em Salvar, mas a opção Salvar Como é que foi aberta. Vamos voltar? Arquivo, Salvar. Abre Salvar Como. Se eu clicar em Arquivo, Salvar Como, também eu caio em Salvar Como. Por que isso? Nós já salvamos esse arquivo alguma vez? Não. Então, sempre que eu for salvar na primeira vez, seja no disquete, seja com Ctrl B, seja clicando em Arquivo Salvar, eu sempre serei direcionado para a opção Salvar Como. Muito bem, eu preciso definir então, clicando em Procurar, um nome do arquivo, um nome para o meu arquivo, estrutura dos arquivos, e definir o tipo de arquivo que eu quero salvar. O padrão, como a gente já disse, doc. Mas se eu clicar na setinha para baixo, eu tenho como, por exemplo, salvar nas versões anteriores. O que é isso? Vamos supor que você tem que entregar um trabalho para um professor e o Word desse professor está na versão entre 97 e 2003. Para que ele consiga abrir o arquivo que você está criando agora na versão 2016, você precisa salvar na versão antiga, na versão anterior. Você pode criar um modelo, depois a gente vai aprender a criar um modelo, um .x no caso, ou antigamente chamava-se apenas .dot, é um tipo de extensão. O que é um modelo? Vamos supor que você fez uma tabela e precisa modificar essa tabela todo dia. Você pode sempre buscar chamar aquela mesma tabela em branco para você poder trabalhar. Tem várias outras que a gente vai conhecer durante os cursos. Eu vou chamar a atenção de vocês para mais uma que é PDF, que é muito legal, muito útil hoje em dia. O PDF, pessoal, nada mais é do que um documento que a outra pessoa não pode alterar. Ela vai apenas conseguir o quê? Ler. Beleza? Então olha lá. Repara que ele agora ficou com a extensão PDF. Quando alguém receber esse arquivo, a pessoa não vai conseguir escrever sobre ele, vai apenas conseguir ler. Então eu vou fazer as duas formas. Primeiro eu vou salvar como docx. Onde é que eu vou salvar? Vou selecionar aqui, à esquerda, área de trabalho. Salvei. Agora eu vou Arquivo, Salvar. Olha, agora não aparece mais a opção de salvar como. Repara aqui em cima na barra de títulos. Eu tenho estrutura dos arquivos.docx. Agora eu salvo apenas as alterações que eu fizer.
Por exemplo, o que é uma alteração? Olha lá, eu subi o texto. Se eu fechar, o Word vai falar comigo que, você precisa salvar as alterações. Então, eu vou clicar em salvar e ele vai permitir que eu feche. O meu arquivo está aqui, na área de trabalho, como eu escolhi. Quando eu clico sobre ele novamente, meu arquivo está lá do jeitinho que eu coloquei. Então, para que a opção salvar como apareça, eu preciso agora clicar em arquivo e depois sim selecionar salvar como. Clicando em salvar como dessa vez, eu tenho a possibilidade de mudar tanto o nome quanto o lugar, como também a extensão. Vamos fazer um teste? Agora eu vou salvar como PDF. Também na área de trabalho, ok? Mesmo nome, mesmo lugar, apenas estou mudando a extensão. Salvei. Repare que o Word agora ele vai parar um pouquinho, vai tentar processar. E vai me exibir aqui o arquivo. Repare que agora eu não consigo escrever nele. Por quê? Porque agora ele não é um arquivo doc, ele é um arquivo PDF. Vamos ver lá na área de trabalho como é que ficou? Olha lá, eu tenho agora dois arquivos. Estrutura dos arquivos docx, o outro, estrutura dos arquivos PDF. E vou colocá-los lado a lado. Repara que à minha esquerda eu tenho o docx, que eu posso alterar. À minha direita eu tenho o PDF, que eu não consigo alterar. Eu apenas consigo ler. Então, quando a gente vai criar, por exemplo, um orçamento, um relatório, algum documento que quem receberá não deve alterar, você pode salvar no formato PDF. Bacana, pessoal? Então, essa era a aula de agora, de forma bem rápida, para salvar um arquivo, seja no Word, ou então, se eu chamar aqui, o Excel, que é outro programa que nós vamos aprender a utilizar. Olha lá, pasta 1 é o nome que o Excel dá. Então, se eu criar aqui alguma coisa e mandar salvar, arquivo, salvar como, procurar, escolho o lugar, área de trabalho, vou pôr aqui planilha, teste. Repare que a extensão do Excel é a XLSX, salvei. Eu acabei então de criar um arquivo, olha lá, o nome já foi alterado aqui em cima, e o arquivo planilha teste já existe aqui na minha área de trabalho. Bacana? Então é isso. Para salvar um arquivo, você escolhe lugar, você define o nome, você define a extensão. O que são extensões? São as siglas que dão característica aos arquivos. Doc é documento, XLS é uma planilha e assim por diante. Valeu, pessoal! Então até a próxima aula, grande abraço, fui!